Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui pra fazer o série versus livro de Percy Jackson, a primeira temporada da série. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, a primeira temporada de Percy Jackson acabou de acabar na última terça-feira, foi exibido aí o último episódio da série. E assim, a série já veio aí dividindo bastante opiniões, né? Já começou aí com uma coisa bem polêmica aí entre o fandom e enfim. E no vídeo de hoje eu vim aqui dar a minha opinião sobre essa primeira temporada e também falar sobre as diferenças entre a série e entre o livro. E lembrando aí, né, que esse vídeo vai ter spoilers tanto do livro quanto da série, então se você não quer spoiler de nada, melhor voltar nesse vídeo em outro momento. Bom, gente, vamos começar então com a minha opinião, né? Assim, como eu disse, a série ela já começou com bastante polêmica aí, né? O pessoal já não gostando muito da série, mas eu vou dizer que eu gostei dessa primeira temporada. É claro que não foi uma temporada perfeita, não foi uma temporada, nossa, sem erros nenhum. Não, tiveram vários pontos negativos que eu já vou falar sobre esses pontos negativos, mas eu acho que num geral, assim, foi um bom início, sabe? Até também porque a gente tem que lembrar que o primeiro livro do Rick Riordan, né, o primeiro livro ali de Percy Jackson, também não é o melhor livro que ele já escreveu, também não é o melhor livro da série, pelo menos pra mim não é. Então, assim, a gente tem que avaliar também o nível da história que tá sendo adaptada. Eu gosto muito de Percy Jackson, mas também não é uma história uau, primorosa, né? Mas assim, eu gostei bastante de algumas coisas, tiveram outras que eu não gostei tanto, eu vou comentar aqui o que eu não gostei, mas eu acho que assim, a galera tá caindo muito em cima da série, sabe? E eu acho que tem a ver com um dos pontos que eu já vou citar, mas assim, eu acho que tá muita coisa exagerada em cima, e eu já vi comentários assim que, nossa, adaptação horrível, pior adaptação, gente preferindo o filme. Também vou falar sobre o filme, tá? Só um breve disclaimer aí depois. E acho que não é pra tanto. Eu acho que a temporada, como eu falei, não foi perfeita, mas ainda assim tiveram várias coisas aí boas e coisas que podem ser muito aproveitadas numa eventual segunda temporada, que pelo menos no momento que eu tô gravando isso aqui ainda não foi confirmado. Bom, mas falando então sobre os pontos negativos, eu acho que essa primeira temporada teve aí 3 grandes vilões: tempo de episódio, expectativa e direção. Tempo de episódio, o básico. Eu acho que foi o que eu mais vi reclamação realmente em relação ao tempo do episódio, né, gente? Episódios muito curtos aí. Tiveram episódios com 20 e poucos minutos, 24 minutos. O episódio do cassino teve aí sem os créditos, né? Então foi uma temporada muito corrida. E isso fez com que algumas coisas não fossem desenvolvidas de um modo correto. Então, principalmente quem não conhecia os livros, né? Quem não leu os livros, deve ter ficado muito perdido em vários momentos, porque a história como um todo ficou muito corrida, sabe? Então, assim, eles deveriam ter feito um pouco mais extenso, sabe? Por exemplo, os episódios finais já tinham ali em 30 e poucos minutos, ali quase 40 minutos nos episódios. Poderiam ter seguido esse padrão pra todos, sabe? Então, eu acho que, principalmente o meio de temporada ali ficou muito, muito corrido e não desenvolveu corretamente algumas coisas que deveriam ter sido desenvolvidas. Segunda coisa, expectativa. Bom, gente, depois daquela adaptação horrível que é o filme, tá? Não vou comentar sobre ele ainda, mas já vem aí. Quando foi anunciada essa adaptação, né, pra série, com a presença do Rick Riordan pela Disney, nossa, olha só, os atores têm a idade correta, todo mundo criou uma expectativa muito grande. Todo mundo, assim, foi até impossível não criar essa expectativa, porque a gente já tinha tido uma experiência muito ruim com as outras adaptações, e agora parecia que realmente não ia vir uma adaptação perfeita. Só que assim, gente, vamos e viemos, ninguém prometeu uma adaptação perfeita. Entendeu? Prometeram uma adaptação do primeiro livro, uma adaptação mais fiel do primeiro livro, com mudanças. O próprio Rick Riordan já tinha falado que ele tinha mudado algumas coisas, mas assim, no fundo, ninguém prometeu que ia ser essa maravilha, tanto que tipo, a Disney nem investiu muito em marketing. Não teve tantas ações de marketing assim pra divulgar a série, sabe? Então eu acho que realmente esse início de série era pra ser um início de série, entendeu? Pra testar as coisas, pra ver o que funciona, o que não funciona. Mas assim, eu entendo porque eu também tava com uma expectativa gigantesca pra cima da série. Eu não tô falando que os fãs são errados de terem expectativa, porque eu também tinha. Mas assim, a gente acaba criando essas expectativas e quando elas não são alcançadas, a gente fica decepcionado. E eu acho que foi muito o caso de Percy Jackson. Eu acho que o fato de muita gente ter odiado essa primeira temporada, de ter achado horrível, coisa e tal, foi muito por conta das expectativas. Mas, o pior de tudo, pra mim, o maior vilão dessa temporada foi a direção. A direção dos episódios tá horrível, gente, é sério, assim, ó, tá muito ruim. Primeira coisa, a gente tem aqueles cortes secos entre as cenas, aquela tela preta que aparece assim do nada, que não faz sentido nenhum ter aquele tipo de corte. Esse tipo de corte era muito usado antes, quando as séries passavam na televisão. Aí tinha esse corte, ia pra propaganda e depois voltava.
Mas agora isso não precisa mais, são streamings, a gente não tem mais propaganda no meio das séries. Então não faz sentido eles colocarem esses cortes. Tanto é que se você assistir qualquer série hoje em dia, não tem. A gente tem transições entre cenas muito mais sutis, que não tem esses cortes abruptos, assim, que você tá ali assistindo, acabou a cena. Até deixa uma coisa meio anticlimática, assim, em vários momentos da série. Então isso aí eu achei muito ruim. Eu também achei ruim a direção dos atores, porque assim, eu não achei o elenco ruim. Tanto que em vários momentos eu achei eles excelentes nos papéis, assim. O último episódio mesmo eu gostei muito da atuação dos três principais, assim. E eu já tinha visto outro filme, por exemplo, com o Walker, né, que é o autor que faz o Percy. E eu lembro que na época eu falei, cara, esse menino é o Percy completamente, porque ele sabe agir, o jeito com que ele faz ali, tudo é igualzinho o Percy. Pra mim, o que aconteceu muito foi a questão da direção ter colocado os atores dentro de uma coisa específica, sabe? Falando pra eles, ó, vocês têm que fazer assim, vocês têm que seguir o roteiro desse jeito. E acabou deixando eles muito quadrados. Tanto que em vários momentos eu senti, pelo menos, que os atores estavam muito desconfortáveis. Não desconfortáveis, mas tipo assim, que não estavam à vontade no papel. Pode ser que sejam as cenas que foram filmadas primeiro, então eles ainda estavam se conhecendo e coisa e tal. Mas me pareceu muito uma coisa de, sabe, de não deixarem eles fazer ali o que eles tinham que fazer. E isso acontece direto, tá? Eu não sou especialista em nada de crítica, essas coisas assim, mas eu vejo bastante gente comentar essa questão da direção, o quanto isso acaba influenciando como os atores também vão ali fazer esses personagens, né? Então eu acho que isso afetou bastante também. E também eu acho que a montagem dos episódios como um todo ficou um pouco bagunçada, porque daí juntou tudo isso, na verdade. Juntou o tempo curto de episódio, a direção mal feita, e aí as cenas meio que ia de uma cena pra outra do nada, e a gente não tinha esse meio pra fazer essa transição entre uma cena e outra, sabe? E aí deixava a gente um pouco perdido. Eu fiquei vários momentos, tá, não vai voltar a falar aquilo lá? Uma cena muito específica foi do último episódio, por exemplo, depois que tem a revelação ali que o Luke é o traidor e coisa e tal, que foi uma cena que eu particularmente gostei bastante, ela foi diferente do livro, mas eu gostei. Só que aí a cena acaba e aí aparece o Percy no outro dia. E eu fiquei, tá, cadê? Eu queria uma conversa do Percy e da Annabeth sobre isso, eu queria ver mais o que a Annabeth tá pensando sobre isso. E não teve, sabe? Então eu achei que essa montagem, assim, um pouco solta, ficou um pouco bagunçado em vários momentos e faltou esses momentos de transição entre cenas, sabe? Porque parece realmente que no final, na hora de editar e na hora de cortar, eles tiraram cenas essenciais ali pra caber dentro de um tempo específico de episódio, sabe? Eu acredito também, eu não acho que o orçamento tenha sido um problema, porque eu até no início eu até achava, mas foi um orçamento alto. Pra ter noção, foi o mesmo orçamento que a série The Mandalorian tem, que é outra série da Disney também, que é do universo ali de Star Wars, né? É um orçamento bem alto, inclusive, dá cerca de 15 milhões por episódio de dólares. Mas eu acho que eles não sabiam muito bem com o que gastar, sabe? Assim, os efeitos visuais. Eu confesso assim, gente, eu não ligo pro efeito visual. É óbvio que eu percebo quando o efeito visual é melhor e quando ele é pior. Por exemplo, o efeito da Quimera lá do episódio 4 tava muito bom, muito bem feito. Eu gostei demais do efeito do Olimpo ali no final, eu achei muito bem feito também. Com certeza eles deixaram o dinheiro guardado pra essas coisas específicas e as outras ficaram um pouco mal feitas. Mas assim, gente, eu era fã de Teen Wolf, eu era fã de Once Upon a Time, entendeu? Então assim, efeito ruim pra mim não é nada, sabe? Pra mim eu acho que foi meio que eles não sabiam direito como gastar esse orçamento e acabaram, tipo, economizando em algumas coisas e gastando demais em outras, assim. E talvez isso possa ter dado aí alguma consequência nessa questão de tempo de episódio, nessa questão de efeitos e coisa e tal, sabe? Porque o orçamento em si não é ruim. E até o próprio Rick comentou isso em algum post que ele fez falando que o orçamento era um orçamento bom, sabe? Mas, enfim, eu acho que foi um mau gerenciamento aí dessa parte, pelo menos. Porque eu acredito que com um orçamento desse conseguiria ter feito uma coisa melhor, sim. Mas assim, eu quero falar brevemente agora sobre o filme, porque assim, beleza, a série não foi tudo aquilo que a gente tava esperando, a série não foi perfeita, coisa e tal. Mas agora, vim me dizer que o filme é uma melhor adaptação, você tem que estar muito doido pra falar isso. Não, assim, ó, você não leu o livro pra falar isso. Porque assim, eu entendo você gostar mais do filme. Eu entendo não, mas eu compreendo assim que você possa gostar. Muita gente falou, porque eu tenho esse sentimento de nostalgia, porque eu conheci os livros através do filme. Eu entendo, eu conheci os livros através do filme. Eu não tinha ideia do que era Percy Jackson até ir no cinema assistir Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E eu amei, e aí fui atrás e descobri que tinha os livros. Eu entendo. Eu acho o filme horrível hoje em dia. Entendeu? Mesmo eu tendo essa coisa de, beleza, conheci através, acho o filme horrível, não tenho nenhum apego com ele, não. Mas, beleza, aí é sua opinião você falar, não, mas eu prefiro o filme, eu gostei mais, eu achei os atores melhores, eu achei isso e aquilo. Beleza, eu não... Aquela coisa, tem minha opinião, mas beleza, é sua opinião, tá tudo certo. Agora, você vir me dizer que é uma melhor
adaptação do que a série, aí não, aí você tá falando besteira. Porque quando a gente tá falando em questão de adaptação, a gente tá vendo, o quão fiel é ao material original, e outra, não necessariamente que as cenas precisam ser iguais, mas se forem modificadas, elas têm que manter a essência da história e dos personagens, coisa que o filme não faz. Aí eu acho engraçado porque o pessoal, depois do episódio da Medusa, do cassino, nossa, essa cena era muito melhor no filme, coisa e tal. Claro, foi uma das 3 cenas que eles colocaram no filme, e nem igual tá ao livro. Né? A gente tem. O que a gente tem igual no filme? Peraí, o nome dos personagens, a cena da caça-bandeira ali, né? Mais ou menos. A gente tem a cena da Medusa, que também é diferente. A gente tem o cassino, que é diferente. E o fato do Luke ser o ladrão de raios. Acabou. É isso. Aí, assim, você dizer que a série, que querendo ou não, tiveram mudanças, mas vale lembrar que foram mudanças aprovadas e feitas pelo Rick Riordan, que é o dono da série, que é o dono da marca Percy Jackson. Você pode não gostar das mudanças, mas, tipo assim, foi o cara que fez tudo isso que resolveu mudar. Além de que o livro tem mais, aí tem quase 20 anos que o livro foi lançado, né, esse primeiro livro. Então, assim, eu entendo que algumas mudanças ele ia querer fazer, até porque nem tudo dá pra sair de um livro igual pra uma mídia audiovisual. Mas daí você falar que tem um monte de coisa na série que tá ali igual ao livro, ou se não tá igual, tá muito parecido, e você falar que o filme é mais bem adaptado do que a série, aí eu vou te falar pra ler o livro mais uma vez e assistir o filme logo em seguida, só pra você ter uma noção. Eu fiz isso faz uns 2 anos, meu Deus, me arrependi até o último fio de cabelo. Inclusive, depois disso eu fiz o vídeo aqui de filme versus livro de Percy Jackson. Tá uma delícia, assim, esse vídeo. Mas, enfim, então assim... Eu acho que tudo bem você achar, gostar mais do filme do que da série, como eu falei, é sua opinião. Mas dizer que é a melhor adaptação, não. E eu quero saber de onde é que saíram todos esses fãs do filme. Porque até dia 19 de dezembro de 2023, que foi o dia que estreou os 2 primeiros episódios, cara, era... Não, assim, ó, tu via uma outra pessoa falar, ai, não, mas eu até gosto dos filmes. Geralmente eram pessoas que nunca leram um livro. Mas até as pessoas que nunca leram um livro também não gostavam do filme. Aí, a partir do dia 19 de dezembro ali à noite, de repente, começaram a surgir fãs do filme. Não, mas o filme, eu sempre gostei do filme, não, mas isso aqui... Não sei de onde é que surgiram, assim, as pessoas que, de repente, passaram a gostar do filme de uma hora pra outra. Enfim, né, pra mim são pessoas que só querem criar rivalidadezinhas ali, coisa e tal, né, desnecessário. Enfim, estamos falando sobre a série, mas eu queria fazer esse disclaimer, porque eu vi tanto comentário, assim, durante a temporada, que eu fiquei... irritada, assim, com essas coisas. Mas, enfim, gente, essa é a minha opinião aí, tá? Sobre a série também, sobre o filme também já dei uma leve opiniãozinha aí. Mas agora vamos falar, então, sobre o que eu vim falar aqui, que são as diferenças do livro pra série. Antes de entrar, gente, porque eu quero falar sobre cada episódio específico, mas antes de falar de cada episódio específico, eu queria comentar sobre mudanças no geral que a gente teve na série. A primeira delas foi o fato de que o trio protagonista, cara, que crianças inteligentes, eles sabem de tudo antes de entrar nas situações. Eles chegam na Medusa, eles sabem que é a Medusa. Eles chegam no Hotel Cassino lá, o Lotus, eles sabem o que é aquele lugar. Eles chegam na loja de colchão do Cross, eles sabem quem que é o cara. Eles sabem de tudo, gente. Assim, pra quem só assistiu a série e não sabe no livro, todos esses momentos que eu citei, e eu acho que tem até mais aí que eu devo ter esquecido, eles não sabem a situação até que eles já estão inseridos na situação. E aí, quando tudo acontece ali, eles vão, né, algum dos 3, é verdade, esse aqui é tal pessoa, é a Medusa, tal. Aí, assim, sobre a Medusa em específico, eu até acho que faz sentido eles saberem. Porque, assim, cara, eles estão num jardim de estátuas de pedra, escrito Tia M. A Medusa é a figura mais conhecida da mitologia grega, eu acho. Se não é a mais, é uma das mais conhecidas da mitologia grega. E o que ela faz? Ela transforma a pessoa em pedra. Aí você tem a Annabeth, que é filha da Atena, assim, que é pra ser uma pessoa extremamente inteligente. É óbvio que ela ia perceber de cara, entendeu? Então, tipo assim, eu acho até que isso faz sentido eles saberem. Agora, o resto, eu acho que é forçação. Eu acho que eles quiseram diminuir o tempo ali no enredo, ali no roteiro, nos episódios como um todo. Eles quiseram cortar tempo de algumas coisas. E aí falaram, não, deixa as crianças já sabem. E aí, pelo menos, corta, porque daí não tem toda aquela introdução, desenvolvimento. Agora a gente entendeu. Não, desse jeito ele já não, é isso, isso e isso. O lugar aqui a gente vai ficar preso, a gente não vai saber quanto tempo. Então, eles já sabem da situação antes mesmo da situação acontecer. Eu acho isso muito ruim. Porque realmente não dá tempo de desenvolver, não dá tempo de criar um suspense na trama pra fazer o próprio espectador também entrar junto com os personagens, sabe? Imagina, entrou no Cassino Lotus lá,
vai entrando. Aí depois, no final, olha que surpresa, já se passaram sei lá quantos dias. Não, mas no início eles já entregam isso, já falam, não, mas tem que tomar cuidado, porque aqui, senão a gente vai ficar preso e blá blá blá, sabe? Então, tipo assim, você tira um pouco desse mini suspense, digamos assim, que tem na trama, que os personagens vão descobrindo juntos, só jogando informação na tela, só pra dizer que você jogou essa informação na tela, sabe? Então eu particularmente não gostei disso, com a exceção da Medusa, que eu acho que faz sentido. Os outros eu achei que foi forçação de barra aí da parte da produção, de roteiro e enfim. Outra coisa que mudaram também, é que na verdade não mudaram, é que não tem, né? É a explicação de algumas coisas básicas. Então assim, a gente não tem explicação do que é o colar de contas, a gente não tem explicação do oráculo, a gente não tem explicação da mensagem de Iris, a gente não tem explicação do porquê que o Grover tá usando o tênis que o Luke deu pro Percy. A gente não tem explicação de nada. E eu acho isso muito ruim, porque assim, primeiro, é uma série. A série, ela óbvio, é feita pra agradar os fãs, mas também é feita pra pegar novos fãs. Essas pessoas que não leram o livro, que elas não têm esse fundo aí, esse passado pra lembrar, pô, é verdade, lá no livro falaram isso, isso e isso. Quem lê o livro sabe, então a gente sabe, beleza, o colar de contas tem um significado. A mensagem de Iris é porque os semideuses não podem usar celular e coisa e tal. Mas isso em nenhum momento é falado na trama. Então as pessoas que não leram os livros não sabem. Então as coisas são jogadas ali na tela e as pessoas não sabem, vão ficar perdidas, vai ficar uma coisa, tá, mas pera, o que é isso? Não avisaram, o que é aquilo, sabe? Eu vi muita gente, inclusive, confusa em relação a algumas coisas. E mesmo quem já leu o livro sente falta disso. Porque o legal, o interessante desse primeiro livro é que, assim, o leitor, né, ou nesse caso o espectador, assim como o Percy, estão entrando nesse mundo pela primeira vez. E o Percy também está descobrindo essas coisas pela primeira vez. Então ele também não sabe o que é esse colar de contas. Ele também não sabe o que é a mensagem de Iris. Ele também não sabe o que é o oráculo. Então é o jeito com que, inclusive, o autor usa, né? O personagem é novo nesse mundo, então a gente vai explicar pro personagem, mas é um recurso para explicar pro leitor entender. Eles tinham que ter feito a mesma coisa na série, entendeu? E eram coisas que, assim, às vezes eles cortaram pra não perder tempo, mas é coisa que demorava nem um minuto pra explicar. Sabe? Lá no episódio que eles estão fazendo a mensagem de Iris lá, que ligam lá pro acampamento, podia ter a Annabeth falando, ah, beleza, vamos contatar lá o acampamento então, e aí o Percy, tá, mas como? Não temos celular. Então, Percy, a gente não pode usar celular, porque semideuses, blá blá blá, atrai monstros, então a gente tem a mensagem de Iris, que é um meio da gente se comunicar e coisa e tal, e aí a gente faz assim, tem um arco-íris, você joga o dracma ali e faz a oferenda e tem a ligação. Viu? Eu expliquei em, sei lá, 30 segundos. Eles poderiam ter perdido tempo pra fazer isso, porque não, sabe? É contextualizar a sua série, é fazer as pessoas entenderem o que tá acontecendo, principalmente os fãs novos, e fazer um tributo, digamos assim, pros fãs que já vieram dos livros. Então é coisa básica que eles não fizeram e eu achei isso muito ruim. Teve coisa que eu fiquei até o último episódio esperando que eles iam explicar e não explicaram, sabe? Então, assim, isso são coisas que eles têm que fazer na próxima temporada. Outra coisa que mudaram um pouco também, na verdade não é que mudaram, porque tem alguns momentos, mas eu senti falta, é a personalidade mais debochada e mais engraçada do Percy. E é isso que eu falei quando eu comentei ele da questão da atuação do Walker, porque pra quem já assistiu, ele faz aquele filme Projeto Adam. E, cara, lá ele é muito Percy. Ele não é engraçado, assim, mas, tipo, ele tem essa coisa debochada. Ele é muito de, tipo, assim, provocar, ir pra cima, tal, que é o jeito do Percy, entendeu? E tem alguns momentos da temporada que isso acontece. Dá pra gente ver ele indo lá pra cima do Ares, sabe? Ele falando com o Zeus, sabe? Esses são o jeito com que ele age. Mas o Percy também é mais engraçado. Ele é mais... O humor dele é um pouco mais leve. E eu senti que justamente pela questão da direção dos atores ali, deixaram o Percy um pouco mais sério, um pouco mais tenso. Então ele até tem umas tiradas ou outras, mas assim, perdeu um pouco desse deboche dele, um pouco desse sarcasmo que ele usa em vários momentos, sabe? Eu queria ter visto mais. Então eu espero que isso seja trazido aí numa segunda temporada, porque sinceramente é o que me faz gostar do personagem, sabe? Eu gostei bastante do Percy da série, mas assim, parece que faltou alguma coisa essencial, que é essa parte da personalidade dele, sabe? E por último, uma coisa que não tem nos livros, mas foi adicionado na série, foram os flashbacks a respeito da infância do Percy junto com a Sally. E também tem aquele flashback da Sally falando com o Poseidon. Isso não tem no livro, mas foi uma adição que eu gostei muito, porque estabeleceu muito mais essa relação mãe e filho do Percy e da Sally. Eu achei muito legal. E a cena que adicionaram da Sally e do Poseidon
maravilhosa. Eu gostei bastante, eu acho que traz mais profundidade, traz mais contextualização pra gente sobre os personagens, sabe, sobre esses relacionamentos, então eu gostei demais, assim, então esse foi uma mudança, sabe, que eu achei que foi muito bem feita, assim, incorporou mais, dá mais história pros personagens, sabe, então eu achei essa, pelo menos, foi uma mudança legal. Bom, gente, agora eu vou comentar dos episódios separadamente, e assim, eu vou comentar das mudanças, mas eu não vou falar de tudo, porque sempre tem uma micro mudancinha, uma coisa assim, então eu vou comentar das mudanças que eu achei importante. Episódio 1. Eu gosto bastante desse primeiro episódio, eu acho que é um modo legal de abrir a temporada, explora um pouco mais esse relacionamento Sally e Percy, que eu acho muito legal, né, que é um relacionamento que eu particularmente gosto muito, assim, a Sally é uma das minhas mães preferidas aí da literatura, assim, acho que ela é uma personagem muito legal e que ela não é tão explorada assim nos livros, né? Então ela acabou sendo um pouquinho mais explorada aí na série e eu gostei bastante disso. Tem toda a chegada do Percy lá no acampamento, gosto bastante. De mudanças, o que a gente tem? Eu sei que muita gente reclamou da cena da Senhora Dodds lá no museu, mas assim, gente, a cena foi praticamente igual, tem uma outra coisinha diferente, sabe? Então, assim, não entro muito nessa questão. Agora, a mudança mesmo, assim, primeiro foi a questão da traição do Grover, porque na série a gente vê que depois de toda aquela cena do museu ali, né, que a Nancy cai lá naquele chafariz, coisa e tal, o Percy e o Grover são levados para a sala do diretor lá na escola, e aí o diretor questiona ali o Percy se ele empurrou ou não a Nancy, o Percy diz que não, mas o Grover vai lá e diz que sim, ele empurrou e tal, e aí depois a gente descobre que o Grover fez isso pro Percy sair da escola porque tava perigoso para ele ali, né? E aí, depois que o Grover diz isso, ele é expulso e aí o Percy volta pra casa. Então é basicamente isso, e aí o Percy fica se sentindo muito chateado, muito traído, realmente, porque acreditava que o Grover era amigo dele e, tipo assim, ele sabe que não fez aquilo, então ele não entende muito das ações do Grover, né? No livro isso é um pouquinho diferente, a gente tem a cena do museu, a gente tem a Nancy caindo ali no chafariz, tudo isso, só que o Percy ele não é levado pra sala do diretor, ele não é expulso nem nada. O que já estava acontecendo é que ele já estava meio que na linha ali, né, já estava sendo observado pelo diretor ali para saber se ele ia garantir a vaga dele no ano seguinte ou não, né, se eles iam oferecer para ele voltar no ano seguinte ou não. E aí o Percy começa a ficar muito agoniado com essa coisa da Senhora Dodds, porque ninguém acredita nele, ninguém lembra dessa Senhora Dodds, e aí em algum momento ele acaba brigando com o professor em sala, e aí nesse momento o diretor então informa que ele não vai voltar no ano seguinte, mas eles deixam ele terminar o ano, então ele não é expulso nem nada. E aí, o Percy, ele vê que o Grover é o único que fica muito hesitante nessa relação, em relação à Senhora Dodds, assim, né? E aí ele escuta até uma conversa do Grover com o Sr. Brunner, né, que é o Kiron, e aí ele fica meio assim, tal, ele meio que dá uma questionada ao Grover, mas assim, não tem nenhum momento de romper essa amizade, do Percy se sentir traído, nem nada disso, mas eu entendo que fizeram isso ali na série, até pra criar um draminha a mais ali nesse início e tudo mais. Outra mudança que também a gente, não é específico desse episódio, mas que a gente começa a ver nesse episódio, é em relação às personalidades do Gabe e da Sally. O Gabe, gente, no livro, ele é horrível. Ele é um cara, assim, ele é abusivo. Ele é abusivo com o Percy e com a Sally. Até tem um momento da narrativa que o Percy pensa que, tipo assim, provavelmente a mãe dele já tinha apanhado do Gabe. Então, assim, ele é um cara bem ruim, assim, bem ruim mesmo. E é explicado que a Sally tinha casado com ele porque o cheiro humano dele era tão forte que mascarava o cheiro do Percy. Então ela fez isso pra proteger o Percy pra ele não ser encontrado antes. Na série, o Gabe é só um cara chato, entendeu? Tipo, não tem muita profundidade nisso, ele é um cara chato que tá ali e acabou, enfim, né? Mas isso também tem muito a ver com a mudança em relação à personalidade da Sally. Porque a Sally no livro, pelo menos no primeiro, por ter que aguentar esse casamento com esse cara abusivo e coisa e tal, ela acaba sendo muito mais quieta, muito mais submissa, de certa forma. Então, assim, ela acaba ficando muito mais presa, assim, nesse relacionamento e ela não mostra muito da personalidade dela. Enquanto a Sally da série, ela já é muito mais forte, ela já é muito incisiva, assim, na verdade, né? Então, assim, tanto que ela vai falar que eles vão pra praia, ela já fala pro Gabe, não, a gente vai sim, a gente vai fazer isso, isso, aquilo. Então ela bate de frente com ele, ela não abaixa a cabeça, sabe? E eu achei essa uma mudança legal, assim, eu acho que traz mais pra personagem, assim, como ela aparece bastante na temporada através dos flashbacks, eu acho que isso foi bem interessante pra gente ver, sabe? O jeito com que ela teve que ser forte pra, né, deixar o Percy nas escolas e coisa e tal. Então, a cena dela com o Poseidon ali, eu acho bem legal essa cena também.
Então eu gostei bastante, assim, dessa mudança de personalidade da Sally, assim, eu acho que foi algo bem positivo. Segundo episódio, temos então o Percy chegando no acampamento e terminando aí com ele sendo reclamado por Poseidon. Eu gostei bastante dessa cena dele sendo reclamado por Poseidon, inclusive. Faltou algumas coisinhas ali na cena, mas assim, no geral, eu acho que ficou uma cena muito legal. Gosto muito da cena do Percy lutando contra a Annabeth, mostrando as habilidades dele ali com a espada. Achei muito, muito boa mesmo. A gente tem algumas mudancinhas também, nada muito grande, e coisas que fazem sentido com o que a série quis propor. Por exemplo, a gente tem na série a pessoa que é responsável por mostrar o acampamento pro Percy é o Luke, né? Os dois têm essa aproximação aí, o Luke vai mostrando, vai levando eles para as aulas, conta um pouco sobre a questão da criança proibida, né? O filho dos três grandes. Conta pra ele em relação a Annabeth, sobre ele, a Annabeth e a Thalia terem fugido juntos pro acampamento, aquela coisa toda. Então tudo isso é função do Luke. No livro, isso é função da Annabeth. A Annabeth que encontra o Percy ali, né? O Kiron que encarrega ela de fazer isso. E os dois meio que não viram amigos já de cara, mas tipo, eles viram colegas ali, né? Eles têm ali umas briguinhas ainda e tal. Mas assim, no geral, eles já são um pouco mais amigos, digamos assim, do que o Percy e a Annabeth da série nesse início, pelo menos, né? Então a gente tem um pouco dessa diferença, mas é uma diferença que eu gosto porque ajuda a mostrar mais essa amizade do Percy e do Luke. E faz com que a traição do Luke lá no final fique ainda pior, porque a gente tá vendo esses momentos, a gente tá vendo o Percy falar lá, né, ele fazendo a oferenda lá pra mãe dele, né, com as jujubas lá e coisa e tal, que é uma cena que não tem no livro, inclusive, e falando, eu tenho amigos e coisa e tal, então ele feliz ali, né, ele confiando no Luke. Então eu acho legal ter essa construção, pra lá no final a gente descobrir que o Luke é o vilão, né? O cara que roubou o raio e tal. Então eu acho que essa foi uma mudança legal, assim, não me incomodei muito com isso, até porque a gente tem muita cena Percy e Annabeth depois. Então eu acho que a gente foi recompensado aí com isso. E falando em Annabeth, né, a gente tem um pouco de diferença sobre como os dois realmente se conhecem, né? A gente tem, tanto no livro quanto na série, a Annabeth lá na cama do hospital, lá, né, da enfermaria lá do Percy, né, enquanto ele ainda tá meio consciente e inconsciente. Mas a forma com que eles conhecem realmente é um pouco diferente. Como eu falei no livro, a Annabeth é responsável por mostrar o acampamento pro Percy. Então já quando o Percy acorda no dia seguinte, o Kiron já fala pra ela, essa é a Annabeth e tal, então ela que vai te mostrar. Então já dá essa função ali pra ela. Na verdade ele fala, ele apresenta, aí depois ele vai mostrar algumas coisas pro Percy e depois ele entrega o Percy pra Annabeth fazer o resto ali das apresentações. Enquanto na série, isso acontece numa outra cena, que é a cena que a Clarice e alguns outros semideuses levam o Percy lá pro banheiro pra fazer tipo um trote ali com ele, né? E essa cena também tem no livro, só que o contexto é um pouquinho diferente ali. E aí a Annabeth tá meio que espiando eles ali, e é quando eles têm a primeira conversa, né? Isso na série. Então, assim, uma leve mudança também, mas que também eu não me incomodei, achei que ficou bem legal na série também. Episódio 3, o episódio da Medusa, que foi o primeiro que realmente dividiu muitas opiniões, porque a gente teve uma grande mudança em relação à Medusa. Antes de eu falar da série ali, só pra contextualizar como é que é no livro, tá? No livro realmente acontece ali a questão das fúrias perseguindo eles lá no ônibus, e aí depois disso eles saem, e aí eles vão andando, até que eles sentem cheiro de comida e eles vão parar nesse empório de jardins da Tia Amy. E aí eles veem que tem essas estátuas e coisa e tal, mas aí aparece uma senhora, assim, já uma mulher mais velha e tal, oferecendo pra eles comida, coisa e tal, falando, nossa, que horror, né, crianças são jovens. O Grover fica um pouco relutante, ele sente que tem algo estranho, mas eles comem, e aí depois ela pede pra tirar uma foto deles, né, que como já faz muito tempo, não passam visitantes ali e tal, ela diz pra eles irem ali pra tirarem uma foto pra ela poder fazer uma estátua deles depois. E aí é quando a Annabeth começa a perceber que tem alguma coisa errada. E, enfim, aí eles lutam contra a Medusa, o Percy corta a cabeça dela e tal, e aí manda pro Olimpo. Essa parte aí, beleza. Só que acontece, gente, o mito da Medusa, existem algumas versões. E a versão que ficou muito conhecida, muito falada nos últimos tempos, é uma versão um pouco mais pesada, que coloca a Medusa não como um monstro, mas como uma vítima, né? Porque nessa versão diz que Medusa foi estuprada dentro de um templo dedicado para Atena. E aí Atena ficou muito brava com esse desrespeito e resolveu punir Medusa. E aí ela puniu com as cobras na cabeça, aquela coisa toda, né? E transformou ela daquele jeito e não puniu quem fez isso com a Medusa.
Na série, o Rick, inclusive, essa foi uma mudança feita pelo Rick Riordan, isso foi falado que ele que quis mudar e trazer essa versão atualizada aí, que é a que é mais falada, na verdade, hoje em dia, só que de um jeito mais leve. Porque também a gente tem que entender que é uma série feita pra crianças, né? A classificação é 12, inclusive outra coisa, né, gente? A galera reclamando que a série tava infantil. Gente, os livros são infantos juvenis, o que vocês esperam, pelo amor de Deus? Mas enfim, eles adaptaram para uma outra versão, né? A gente tem ali os três chegando ali nesse lugar, eles já sabendo que é da Medusa, né? Como eu já tinha comentado antes nas mudanças gerais lá. E eles entrando, né? Porque era ou ela ou a Fúria, eles resolvem seguir ela porque o Percy tem uma boa intuição ali. E aí a Medusa meio que conta, então, a sua história. Ela diz que ela era dedicada pra Athena, né? Realmente ela adorava Athena, assim. Só que ela meio que se apaixona por Poseidon ali, eles têm um caso, só que o Poseidon meio que abandona ela. E aí ela coloca o Poseidon como vilão nessa história, né? E aí a Athena vai lá e pune ela por isso, né? Enfim, é uma versão mais light desse outro mito da Medusa, né? E aí eles ainda comentam, sim, é uma versão desse mito, e quem conhece a história vai entender, e quem não conhece vai entender do jeito mais leve, e tá tudo certo também. Então foi essa a intenção que eles tiveram aí. Depois disso, né, que ela vai explicando ali pro Percy, ela fala, não, porque eu e sua mãe somos parecidas, tal, meio que querendo dizer que as duas foram abandonadas por Poseidon. Ela tenta fazer com que o Percy traia o Grover e a Annabeth, né, e obviamente o Percy não faz isso, e aí eles montam ali a emboscada, cortam a cabeça da Medusa, usam a cabeça da Medusa pra transformar lá a Senhora Dodds em pedra, né, a Fúria ali, em pedra, e depois mandam a cabeça lá pro Olimpo. Essa parte é igual. Então a gente tem uma leve diferença em como é construída essa cena. A cena no livro eu acho que talvez seja mais... tenha mais essa coisa do mistério e do suspense. Tô botando bem entre aspas, tá, gente? Justamente porque a gente não sabe, então eles vão entendendo aos poucos quem é a Medusa, tal, a gente começa a pegar as dicas, tal. Na série já é um pouco mais direto, mas daí a gente tem essa outra versão. Eu vou dizer que eu não me incomodei com essa mudança, tá? Eu acho que foi uma mudança que combinou com o tom que estavam querendo passar. Eu gosto da cena do livro, tá? Mas assim, é isso. Eu tenho o livro pra recorrer lá quando eu quiser ver essa cena, então eu não fiquei muito incomodada com essa diferença, não. Episódio 4, temos aí a aparição da Quimera e da Echidna. Eu não sei se é assim que se fala o nome dela. Também temos umas coisinhas um pouco diferentes, né? Na série a gente tem ali ele já indo pro trem. A gente inclusive não sabe como é que eles conseguiram comprar, porque eles tinham perdido o dinheiro dele, né? A mochila ficou lá no ônibus e coisa e tal, mas eles estão lá num trem. Quando eles são abordados ali por um policial que mostra que a cabine deles foi destruída, né? E coloca eles meio que sob observação, porque não sabe se eles são culpados ou não. E aí depois aparece essa mulher, né, que começa a conversar com eles, coisa e tal, e se apresenta como a mãe dos monstros, né? E ela tem ali uma... tipo aquelas casinhas de cachorro, assim, aquelas mochilas, né, mala, assim, pra cachorro. E diz que o bebê dela tá ali dentro e tal, e aí começa a perseguir eles, né? E eles saem do trem, correm lá pro arco de St. Louis. E aí acontece tudo lá, o Percy é envenenado, né, já no trem, e ele acaba trocando de lugar ali com a Annabeth pra meio que se sacrificar enquanto o Grover e a Annabeth poderiam fugir, né? E aí acontece ali a luta lá em cima do arco de São Luís, e aí a Quimera e a Echidna ali, né, tá com fogo e tudo, ela abre um buraco no chão e aí o Percy cai e é resgatado ali, né, pelo rio. Fiz um resumão aí do que acontece nesse episódio, né? O episódio basicamente é dedicado a isso. No livro é um pouquinho diferente. Eles chegam no arco de São Luís e a Annabeth até quer subir e coisa e tal. Uma coisa que eu senti falta foi que ninguém mencionou esse sonho que a Annabeth tem de ser arquiteta, que é algo que é muito dela, é um traço, né, da personalidade dela muito forte. Eu fiquei esperando o momento que eles fossem falar isso, sabe? E novamente, era uma coisa que podia ter sido citada no episódio sem perder nada, sabe? Então, enfim. Eles chegam lá e aí eles sobem, e quando eles sobem já, eles veem que tem essa senhora com tipo um chihuahua que sobe junto com eles, né? E aí na hora de descer, o elevador não tem espaço pra todo mundo, então vai o Grover e a Annabeth, eles descem e o Percy fica esperando pelo próximo. E junto tem uma outra família lá e essa senhora com o chihuahua. E aí até que essa senhora começa a se voltar contra o Percy e ameaçar e aquela coisa toda. E aí ele entende que é um monstro ali, e aí o cachorrinho começa a se transformar ali, né, num monstro. Também ele é envenenado ali, né, por um dos ferrões ali.
E explode, né, os dois ali, o monstro e a Echidna ali, explodem ali uma parte do arco, e aí o Percy meio que se vê sem saída, e aí ele pede, pai, me ajuda, né, a primeira vez que ele pede alguma coisa, e aí ele se joga do arco de São Luís pra água. E é muito engraçado porque, assim, quando eu li as primeiras vezes, eu nem cheguei a pesquisar pra ver como é que era esse lugar realmente. Na última releitura que eu fui fazer, que aí sim eu fui parar e disse, não, mas espera, deixa eu dar uma olhada como é que é. E eu não fazia ideia de como é que ia acontecer, porque assim, como a gente vê na série, o arco é aqui em terra, a água é muito mais pra frente. Fiquei pensando, como é que esse menino vai conseguir se jogar na água? E aí a série pelo menos responde isso de um jeito melhor, né? Que é a água que meio que agarra ele, que faz todo sentido, né? Então, assim, também foram mudanças, assim, sutis que foram dando na trama, assim, que no todo dá uma grande diferença, mas que no final dá na mesma, porque leva eles pro Arco de São Luís, leva o Percy a se jogar na água e conversar com a Nereida ali no final, né, que diz pra ele ir pra Santa Mônica, aliás. Então, basicamente assim, a essência da cena fica a mesma, mas a gente tem essas diferenças. Eu gostei desse episódio também, tá? Eu não me incomodo com a mudança, eu só acho que o episódio foi rápido. Assim, eu acho que é nesse episódio que as coisas começam a ficar aceleradas demais, assim. Então eu gostaria de ter visto um pouquinho mais de algumas outras coisas aí, principalmente da cena do Percy com a Nereida ali no final. Mas eu entendo que eles não mostraram tudo pra, né, cortar um pouquinho aí, reduzir um pouco o orçamento, porque aí era mais cena com efeito e aquela coisa toda. Aí temos o episódio 5, que é o episódio que eles encontram o Ares, né, e tem lá o passeio romântico no Túnel do Amor. É um episódio que eu também gostei bastante, também acho que ele foi muito curto, tá? A minha maior reclamação realmente não é nem de não gostar das mudanças, é de realmente de achar que faltou coisa, sabe? Faltou desenvolvimento, foi muito corrido, enfim. Então, nesse episódio também, a gente tem esse encontro com o Ares. Eu gostei bastante do Ares, eu achei muito legal, assim, achei que o ator incorporou muito bem, assim, o personagem. Gostei bastante dos momentos do Ares com o Grover, que inclusive não tem no livro, porque os três personagens, né, o Grover, a Annabeth e o Percy, os três vão lá pro parque aquático lá, né? Que é um parque aquático, inclusive não é um parque de diversão. Então tem essas diferencinhas assim, né? Mas eu gostei bastante dessa cena do Grover com o Ares, mostrando o Grover manipulando ali o Ares, coisa que eu achei bem legal. E aí a gente tem a cena do Percy e da Annabeth lá no parque de diversão, né? Na série eles vão então pra esse parque de diversão, eles conseguem entrar, e aí eles vão nesse túnel do amor ali, né, tal, que toca até a música, que foi muito engraçada, inclusive, essa cena. E aí eles continuam esse caminho aí pela água, até que eles veem que tem um lugar lá no meio, que tem uma estátua grandona segurando esse escudo e tem uma cadeira lá. Eles vão, então eles se jogam do barco ali, inclusive é nesse momento que o Percy controla os poderes dele pela primeira vez e meio que inconsciente. Inclusive, um parênteses aqui, essa também é outra diferença, que eu acho até que foi muito boa. Que o Percy demora um pouco pra conseguir controlar as habilidades dele, enquanto no livro é meio que, tipo, de início já, sabe? E eu acho que faz mais sentido ele demorar, sabe? Ele entender um pouco esses poderes, começar a usar aos poucos. Eu acho que faltou a série explorar um pouco mais isso. Mas eu gosto, assim, dessa coisa de ele já não descobrir que é filho de Poseidon no episódio 2, no episódio 3 ele já tá comandando o oceano, sabe? Então eu acho que isso faz sentido, assim, eu só gostaria que eles tivessem explorado um pouco mais. Mas enfim, o Percy usa, né, então os poderes dele pra salvar a Annabeth, eles vão então até essa cadeira, e aí o Percy fala que tem essa história, né, do Hefesto, com esse tal da cadeira, e que um deles vai ter que sentar na cadeira e o escudo vai cair, só que quem sentar não vai poder mais sair. O Percy, né, novamente se oferece e tal, senta, e ele vira meio que uma estátua de ouro, assim, né? E a Annabeth pega o escudo, só que aí ela volta pra tentar reverter aquilo, até que o Hefesto aparece, ele escuta o que a Annabeth fala e reverte ali o que aconteceu, e aí os dois vão embora. É uma cena que eu gostei bastante, porque o Percy e a Annabeth estão assim... Ai, o auge, entendeu? O auge, além de que é o primeiro momento que a gente tem, né, o famoso cabeça de alga sendo falado aí, né? Então, assim, perfeito esse momento. Os dois também estão ótimos ali nessa cena. Eu achei muito bem, assim, atuado, assim, esse momento. Pra provar que, tipo, a culpa não é dos atores, assim, que pra mim foi muito coisa da direção durante a maioria dos episódios. Porque esse momento os dois estão muito bem ali. Só que no livro é um pouquinho diferente, né? No livro, como eu falei, vão os três, né? O Grover vai junto ali com eles. É um parque aquático, e aí quando eles chegam lá, eles veem que tem esse túnel do amor e eles veem que o escudo do Ares está em um dos carrinhos, né, um dos barquinhos. Eles vão até lá então pra pegar,
só que começa a se encher de aranhas metálicas que são feitas por Hefesto. Só que a Annabeth, ela morre de medo de aranha por conta de um negócio que aconteceu com a Athena, né, que todos os filhos da Athena têm medo de aranha. E ela fica meio que apavorada e tal, e aí o Percy resolve, usando os poderes dele, ele solta então, tipo, a tubulação ali de água, e aí eles começam a se mover junto ali, né? E aí tem câmeras instaladas pra mostrar que é tipo um canal que tem lá, uma TV Olimpo lá, que o Hefesto tinha montado essa armadilha pra pegar o Ares e a Afrodite no flagra e mostrar pra todo o Olimpo, né? Então as câmeras iriam fazer meio que esse serviço, ia mostrar ali pra todo mundo, e aí começa uma contagem regressiva, eles começam aí com o barco ali, o Percy controlando a água, até que tem tipo uma grade, assim, alguma coisa assim, que daí não vai poder, eles vão chocar contra essa grade, e aí a Annabeth, usando aí a inteligência dela, né, faz com que eles consigam pular, e aí o Grover salva eles, porque o Grover tá usando os tênis de asinhas ali, e consegue pegar os dois e salvar eles, né, e aí depois eles devolvem o escudo pra Ares e tal, e aí o resto é tudo igual. Então a gente tem um pouco dessa diferença, a gente tem um foco muito maior nessa relação Percy e Annabeth, que eu acho muito importante, então eu não me incomodo muito. Tiveram algumas coisinhas ali que eu gostaria de ter visto um pouco mais, talvez, né, desenvolvido, essa cena ali deles ali no barco e tal, mas eu achei que visualmente foi uma cena bonita também, o lugar ali, como é que eles fizeram essa construção do túnel de amor e tal, eu achei legal, então eu não me incomodei muito com essa mudança, também só acho que o episódio ficou um pouco curto, gostaria de ter tido algumas coisas mais desenvolvidas aí. Episódio 6, episódio do cassino. Como eu já comentei, gente, esse foi o episódio mais curto da temporada e pra mim a maior reclamação é essa, talvez tenha sido o meu menos favorito da temporada justamente porque ele foi curto demais. Muito, muito curto. E assim, basicamente a gente tem... o episódio é todo diferente, né? Porque no livro eles entram eles entram no hotel e aí, tipo, já vem oferecendo cartão, coisa e tal, e eles, beleza, vamos ficar aqui um tempinho. E cada um meio que vai... o Percy vai jogar não sei o que, o Grover vai pra não sei o que, a Annabeth vai pra outro lugar, e eles começam a se divertir, realmente eles esquecem o que eles estão fazendo ali. Até que o Percy começa a meio que se tocar que tem alguma coisa errada, ele vê um menino vestido de um jeito meio estranho, falando umas gírias meio estranhas, e descobre que o menino acha que tá na década de 70. E aí é quando o Percy acorda, chama a Annabeth, aí eles arrastam o Grover dali e tal. E aí, usando os cartões de crédito do cassino, que o cassino deu, eles conseguem pegar um táxi até Santa Mônica. Então é basicamente isso. No episódio a gente tem um pouco diferente, porque eles entram, eles vêm ali Cassino Lotus e tal, eles falam, beleza, a gente sabe o que é o Lotus, eles prendem as pessoas aqui, as pessoas não saem, passam muito tempo, elas não vão saber quanto tempo deve estar na comida, então não comam nem bebam nada. Beleza, eles meio que se espalham, o Grover vai pra um lado, a Annabeth e o Percy vão pro outro pra procurar o Hermes, porque essa também é uma mudança. No livro eles não têm que encontrar ninguém, né, a série colocou que eles tinham que encontrar o Hermes ali, Hermes, inclusive, interpretado por Lin-Manuel Miranda, que eu amo, entendeu? Que é o criador de Hamilton, que é a minha paixão. Então, assim, adorei ver o Lin em tela. E eles vão até lá. Inclusive, gente, essa cena no livro é bem rapidinha, tá? Assim, a gente falou do episódio que foi curto. Na série também, no livro também é bem curto. Mas eu gostaria que tivesse sido mais desenvolvida essa coisa deles dentro do cassino, se perdendo lá dentro e tal. Mas enfim, eles conversam ali, o Percy e a Annabeth, até que eles encontram o Hermes conversa com eles, fala, né, que não vai ajudar, aquela coisa toda, dá uma enrolada neles ali, né, que depois eles descobrem que o Hermes estava enrolando eles ali pra não saírem a tempo. Enquanto o Grover acaba encontrando outro sátiro, né, e tem todo um outro enredo ali também que não tem no livro. E aí no final eles descobrem que na verdade a flor de lótus é espirrada no ar, né? Tipo, não é comida nem nada. Então eles já estavam ali há muito tempo, inclusive o prazo do solstício já estava se aproximando. Aí a Annabeth diz que conseguiu roubar a chave do carro do Hermes, e aí eles vão até o carro e descobrem que o carro, na verdade, depois que você entra, é só você pensar pra onde você quer ir que o carro vai te levar, assim, né? Então eles meio que conseguiriam chegar no lugar bem rapidinho e eles vão realmente pra Santa Mônica. Aí a gente tem outra diferença, porque nos dois, tanto livro quanto série, o Percy vai até o mar pra conversar com o pai, mas na verdade quem encontra é a Nereida. Só que a gente tem uma leve diferença, porque no filme, ela diz ali, no livro, aliás, tô se chamando com o filme agora, só porque eu falei filme. No livro, ele conversa ali, a Nereida dá as 3 pérolas pra ele, né, que são as pérolas pra ele ir pro mundo inferior e voltar. E enfim, tá tudo certo, tá tudo legal, vai completar sua missão, seu pai tá orgulhoso de você, beleza. Na série, porém, a gente teve 2 mudanças. Uma, o solstício já chegou, ou seja, eles já falharam na missão, porque eles já deveriam ter voltado com o raio.
E segundo, a Nereida dá 4 pérolas. E aí todo mundo ficou, mas por que 4 pérolas? E aí a gente entende no episódio seguinte. Mas eu gostei dessa mudança, sabe por quê? Porque mostra que o Poseidon se importa com a Sally. Porque o Poseidon, sabendo de tudo, pensou, beleza, o Percy tá indo lá, ele vai querer resgatar a mãe dele, eu não vou deixar só os 3, eu me importo com a Sally, eu vou dar mais uma pérola. Eu achei isso legal porque traz um traço, de repente, de humanidade ali pro Poseidon e mostra que ele ainda assim se importa com a Sally. Eu achei isso um toquezinho que eu fui me tocar depois, que eu achei bem legal. Aí temos episódio 7, episódio no mundo inferior. E aí temos algumas mudanças e algumas coisas iguais. Temos eles entrando na loja de colchões, tem nos dois, série e livro. Só que no livro, eles entram lá pra escapar de algumas pessoas que estavam seguindo eles, e aí eles acabam meio que presos na cama ali, o Grover e a Annabeth. O Percy consegue dar um jeito de tirar eles dali, eles saem porque a entrada do mundo inferior não é na loja, é num estúdio de gravação, de coisas e tal. Aí eles vão até lá falar com o Caronte e tal, e aí conseguem ir pro mundo inferior. Na série, eles já fizeram a entrada do mundo inferior na loja de colchões, o que eu não acho ruim. O que eu acho ruim é eles já entrarem na loja sabendo quem é o cara, não caindo no negócio e já indo em frente, sabe? Isso aí eu achei tudo muito corrido. Eu acho que, tipo, pô, pra que fazer, entendeu, sabe? Eu acho que foi só pra adicionar esse elemento pra dizer, ó, tá igual o livro, mas no final, tipo, ficou um detalhe que não precisava ter. Então, assim, acho que foi uma coisa que, enfim, poderiam ter deixado de lado se fosse pra adaptar do jeito que foi adaptado, né? E aí eles vão pro mundo inferior. Aí é isso, até o Rick comentou. O que acontece? No livro, eles atravessam a barco junto com o Caronte até chegar no outro lado do rio Stygia, lá, pra chegar no portão ali do mundo inferior. Aí eles veem como é que as pessoas são julgadas, né? Como é que é a divisão ali entre o meio que paraíso e o inferno, sabe? Coisas assim. Na série, eles já são colocados meio que do lado certo do rio. Eles já saem tudo certinho. E o Rick falou que eles fizeram isso pra economizar em orçamento, e aí foram adicionadas cenas como, por exemplo, o flashback do Poseidon com a Sally. Então, assim, foram escolhas que eles fizeram para economizar um pouco nessa questão de orçamentos, né? E aí, eles chegando ali no mundo inferior, né? No livro, tem a cena com o cão de 3 cabeças, né? Com o Cérbero ali. A Annabeth distrai ele usando a bolinha também. Eles conseguem passar. E aí eles vão em direção ao mundo inferior. Quando o tênis que o Grover estava usando começa a puxar ele em direção ao abismo ali. E é quando a Annabeth começa a se tocar que de repente o Cronos está envolvido com tudo isso. Aí depois eles vão lá pro palácio. Tem toda a conversa do Percy com o Hades. O Hades acusando o Percy de ter roubado o elmo. E aí depois, quando eles estão lá no Palácio de Hades, que o Percy sente a bolsa ficando pesada. E o Hades, se não me engano, comenta, né? Isso na sua bolsa aí e tal. E aí ele vê que tá com um raio. E aí ele diz, não, beleza, mas eu vou conseguir o seu raio, o seu elmo, vou devolver, e vou devolver o raio pra Zeus também e tal. E ele se toca, desde que quem traiu ele foi o Ares, né? E aí eles pegam as pérolas cada um, e ainda o Percy pensa, né? Tanto a Annabeth quanto o Grover se oferecem pra ficar no lugar da Sally, mas o Percy fala que não, que a mãe dele não ia querer que ele fizesse isso, e nem que ele se sacrificasse também. E aí ele fala, né, que vai voltar pela mãe dele, e aí esmaga as pérolas e eles voltam pra praia de Santa Mônica, que foi da onde eles tinham pego as pérolazinhas, né? Na série é um pouco diferente. Tem toda a cena com o cachorro, apesar de que no livro a Annabeth meio que faz a amizade ali com o Cérbero, enquanto na série não. Na série eles meio que só escapam ali mesmo. E eles vão andando ali pelos campos, o Aspodelos, eu acho, né? Que é o campus que as pessoas ficam só ali vivendo a eternidade ali, né? E aí é nesse momento que a Annabeth, ela meio que acaba sendo presa por um galho ali e ela acaba tendo que voltar sozinha então. Então, na série eles fizeram diferente, fizeram só o Percy e o Grover seguir em frente, enquanto no livro são os 3. Eles vão, o Grover também começa a ser arrastado em direção ao abismo, e eu acho que é nesse momento até que o Percy meio que se toca do que quem pode estar ali invadindo os sonhos dele, enfim. E é nesse momento que ele sente alguma coisa na mochila e ele vê que o raio tá ali. Depois disso, eles vão lá pro Palácio de Hades, conversam com Hades. O Hades diz que não tá envolvido em nada, coisa e tal, aquela coisa toda, que quer o elmo de volta, e meio que oferece um acordo ali com o Percy pra libertar a mãe dele. E aí é quando o Percy se toca, então, que quem fez foi Cronos, ele conta pra Hades ali. A Hades fica até o meio assim. Mas depois, então, o Percy diz que não, que, tipo, vai voltar pela mãe dele e que vai devolver o elmo pro Hades. E aí eles esmagam as pérolazinhas e aí voltam lá. Só que eles não voltam pra praia de Santa Mônica, eles voltam pra praia lá da cabana do primeiro filme, do primeiro filme. Cismei com o filme, gente. Do primeiro episódio.
que é pra onde o Percy foi com a mãe dele, aquela casa na praia, naquela cabana na praia, ele volta pra aquela praia. E isso também foi algo que o Rick falou num post que ele fez, que essa também foi uma decisão pra até eles resolverem essa questão, porque depois da cena da luta do Ares com o Percy na praia, o trio meio que convence ali a mídia, né, que tava um monte de gente assistindo, de que não, que o Ares, que era um cara que tentou sequestrar eles, blá blá, eles revertem toda a mídia a favor deles e conseguem com que os outros reúnam dinheiro, façam uma vaquinha para os três pegarem um avião de volta para Nova York. E aí, pra eles não terem que fazer tudo isso, eles já meio que jogaram o Percy de volta pra essa praia, que é lá onde ele ia com a mãe dele, porque faria mais sentido por razões sentimentais, né, porque é uma praia que ele tem ligação com a mãe, e também porque já resolveria essa questão da distância, porque a praia é perto do acampamento Meio Sangue, então já resolveria bastante coisas, então por isso que foi feita essa mudança. No geral, assim, eu gostei do episódio. Tiveram algumas coisas que eu gostaria de ter visto mais, tipo assim, o Percy com o Hades. Eu achei que o momento ali foi legal, poderia ter tido um pouco mais. Eu gostaria que a Annabeth estivesse junto nessa cena, sabe? A cena lá da loja de colchões que eu já falei que eu não gostei, né? Que não precisava nem ter tido, isso era pra ter feito assim. Então, alguns detalhes. Eu achei o geral ok, mas eu esperava algo melhor. E aí temos episódio 8, final de temporada. Eu vou dizer que foi meu episódio preferido da temporada, tá? Eu gostei bastante. A gente teve bastante coisa semelhante e bastante coisa que é mais ou menos parecida, mas que o resultado foi meio diferente, assim, em alguns detalhes. A gente tem a luta do Ares com o Percy, que temos tanto no livro quanto na série. Eu gostei bastante de como é que ficou na série, apesar de que ela é bem curtinha na série, eu achei o visual muito legal. E o Percy controlando a água ali pela primeira vez, achei show, muito bacana. Só senti falta da frase, tá com medo? Né, que no livro o Percy joga essa pro Ares, né? Faltou essa frasezinha aí pro Percy aí ficar ainda mais irreverente, né? Então eu queria ter visto pelo menos essa frase, né? Eles poderiam ter colocado, inclusive. E aí o Percy fala pro Grover e pra Annabeth irem pro acampamento e ele segue pro Olimpo, isso segue igual. Só que, no livro, o Percy chega lá e o solstício ainda não passou. Então, ou seja, a guerra entre Zeus e Poseidon não começou ainda. Então, estão os dois lá, o Percy chega, entrega o raio, explica tudo o que aconteceu, fala da suspeita de Cronos. Aí o Poseidon e o Zeus têm uma conversa ali em grego, que o Percy capta uma palavra só, que é pai, né? E aí depois ele conversa brevemente ali com o Poseidon, né? O Zeus vai embora, ele conversa ali com o Poseidon. E aí o Poseidon meio que fala que, tipo, a gente vai ficar olhando aí sobre o Cronos, mas o Zeus deu esse assunto por encerrado, e é isso. E aí fala também que a mãe do Percy já tá de volta, né, que o Hades já cumpriu a promessa dele, e aí o Percy sai do Olimpo e vai direto pro apartamento da mãe com o Gabe lá pra falar com a mãe dele, coisa e tal, e aí só depois disso que ele vai pro acampamento. Na série, o Percy vai lá até o Olimpo, tá só os Zeus lá, porque começou a guerra, eles estão guerreando ali e tal, e aí o Percy entrega o raio, fala um monte de verdade na cara dos Zeus. Aí o Zeus, a primeiro momento, só manda o Percy embora, porque ele tem uma guerra pra ganhar. E aí o Percy, tipo, querido, o Cronos tá acordando, que guerra é essa, sabe? Vocês não podem guerrear, senão vocês vão ficar mais fracos e tal. E aí o Zeus se irrita com essa postura do Percy e quase joga um raio na cabeça do menino. E aí quem aparece pra salvar ele? Papai Poseidon, né? Ele aparece ali e impede os Zeus de matar o Percy e fala que ele se rende, né? Ali naquela guerra, ele dá a vitória pros Zeus. Inclusive, foi uma mudança que eu gostei, porque quando chega e tá só os Zeus, eu fiquei, cadê o Poseidon, cara? E aí depois eu entendi, era pra fazer o Poseidon salvar o Percy e mostrar que ele se importa, assim, com o Percy, né? E aí, enfim, eles conversam ali, tem uma conversa em grego também, o Percy também capta só a palavra pai, e aí depois o Zeus vai embora, e fica só o Poseidon e o Percy. Aí os dois conversam. Eu gostei muito dessa cena. Eu achei essa cena muito legal, muito bonita, assim. Adorei. Só que aí, diferente, né? O Poseidon diz que não sabe quando que o Hades vai devolver a Sally, né? E dá a pérolazinha, né? E o Percy volta direto pra casa lá na praia, lá, né? Na mesma que ele... Não, na praia não. Nossa, gente, tô ficando loucona. Ele volta pro acampamento meio sangue. A cena na praia é a cena final. Eu já tô misturando as coisas tudo. Eu assisti o episódio ontem, tipo assim. Mas enfim, aí ele volta pro acampamento. E daí a gente tem esse corte porque no livro ele já vai encontrar com a mãe dele, né? Aí depois disso, a gente também tem uma leve mudança, porque o Percy, quando ele volta pro acampamento, ele fica um tempo lá no acampamento e tal, e aí no último dia do acampamento, o Percy ainda tá indeciso se ele vai voltar pra casa ou não, ele sai pra floresta junto com o Luke. O Luke tá parecendo até um pouco estranho, assim, tal, e convida o Percy pra ir dar uma volta na floresta com ele uma última vez antes do verão acabar, assim, né?
Aí eles vão, e aí o Percy começa a notar o comportamento do Luke estranho, o jeito com que ele tá falando, com que ele tá agindo e tal. E aí é quando ele capta tudo, né? E o Luke se revela ali como o traidor da profecia, né? Que ele tá com o Cronos e tal. E aí ele bota um escorpião lá, tipo, na frente do Percy. E aí o Luke some e esse escorpião pica o Percy. E aí o Percy quase morre, porque esse aí realmente nem a água ajuda ele. Mas quando ele acaba desmaiando, ele chega, tipo, na beira, assim, do acampamento. E aí ajudam ele ali. E aí quando ele acorda, ele conta pro Quirón e pra Annabeth. A Annabeth fica muito chocada ali com tudo. Mas é isso, eles resolvem então que eles vão discutir isso mais quando eles voltarem então para o acampamento, né, que eles iriam atrás do Luke depois. E aí é revelado que a Annabeth vai passar as férias com o pai dela, as férias não, né, o ano escolar, tal, e aí o Percy decide também ir para casa com a mãe dele. Na série isso é um pouco diferente, porque como eu falei, o Poseidon manda o Percy direto pro acampamento, o Percy entra lá, todo mundo aplaudindo ele, né, herói, aquela coisa toda. E aí o Percy fica chocado quando vê que a Clarice tá lá ainda, porque eles ainda achavam que a Clarice tinha ajudado o Ares, né? E aí o Luke, tipo, não, eu tô reunindo um conselho pra contar isso e tal. Fala pra Annabeth meio que distrair o pessoal ali, ficar com o Quirón, né, pra depois o Quirón ir pra lá, e vai sozinho o Percy e o Luke pra floresta. E aí lá, o Percy também é muito inteligente, gente, o Percy da série é muito inteligente, ele se toca que o Luke é o traidor, porque, tipo assim, tá, você não contou pra ninguém, não tem ninguém aqui esperando pela gente na floresta, porque você que é o traidor, né? Então, daí o Luke fala que sim, mas diz que não é inimigo do Percy, que quer recrutar ele ali. E mostra ali a espada dele, né, que é a morra de costas, e abre um portal ali. Eu não lembro, a espada dele faz isso no livro, gente? Porque eu real não lembro disso, assim. Eu acho que não, mas eu posso estar errada. Mas enfim, aí ele abre um portal ali, o Percy luta contra o Luke ali, né, até que a Annabeth revela ali que ela tava assistindo tudo, né, ela vê essa revelação toda aí acontecendo, e aí o Luke consegue fugir, mas o Percy não é envenenado nem nada, assim, né. E aí só o que eu achei ruim é que essa cena acaba e a cena seguinte é o Percy arrumando as coisas pra ir embora e a gente não tem a reação da Annabeth ao saber tudo isso, tipo assim, pô, cara. E aí no final, né, tem o Percy indo lá pra praia de novo pra reencontrar a mãe, aí tem o reencontro deles e aí depois mostra que é um sonho, né? O que pra mim parece que, tipo, realmente aquilo aconteceu, só que naquele momento ele tava meio que sonhando com aquele momento, né? Porque quando ele acorda já dá a entender que se passou algum tempo, né? Porque ele já tá em casa, já tá com a mãe dele e tal. A mãe dele senta, tá, qual foi o sonho? O que ele te falou hoje? Porque ela já sabe que ele tá tendo sonhos ali com o Cronos e tal, né? Ele ainda fala que sonhou com o vovô. E ela já tá notando ali, então aparentemente já é algo frequente ali, então dá a entender que já se passou algum tempo ali entre a cena da praia, por exemplo, e a cena dele acordando, né? Então a gente tem um pouquinho dessa diferença. E a gente tem a cena pós-crédito da série, que é o Gabe encontrando a caixa com a cabeça da Medusa e virando pedra. Que isso acontece no livro, mas também é um pouquinho diferente, porque como no livro o Gabe é essa pessoa muito abusiva, o Poseidon também sabe, assim, né, mais ou menos do que tá acontecendo e manda a cabeça da Medusa de volta pro Percy. E aí o Percy fala pra Sally, né, que, tipo assim, se ela quisesse, ele poderia resolver tudo só mostrando aquela caixa pro Gabe. E aí ela fica tipo, não preciso que você resolva os meus problemas, tal. E depois, quando o Percy volta pro acampamento, ela manda uma carta pra ele, umas 2 semanas depois lá, falando que o Gabe sumiu misteriosamente e ela vendeu uma peça, uma estátua de pedra, né, a primeira que ela vendeu aí, mas que ela acha que ela não vai fazer mais e coisa e tal. E com o dinheiro ainda da venda, ela conseguiu dar entrada num apartamento novo e começar a faculdade dela, que ela sempre quis. Então, assim, a gente tem esse mesmo destino final, mas como no livro o Gabe é muito pior, a gente tem a própria Sally fazendo isso de propósito com ele, enquanto na série foi meio que acidental, mas eu achei engraçadinho até, tipo, não me incomodei com isso, não. Mas foi isso, gente. Meu Deus, eu sinto que eu tô falando já há tanto tempo, eu não sei com quanto tempo tá esse vídeo. Mas assim, essas foram as mudanças gerais. Como eu falei, eu gostei dessa primeira temporada, mas eu acho que ainda assim poderia ter sido melhor, sabe? Poderia ter muita coisa melhor. Eu espero que as coisas sejam corrigidas aí. Pra uma eventual segunda temporada, eu espero que ela seja, sim, renovada, porque tem muito potencial pra melhorar, sabe, gente? É só arrumar algumas coisinhas ali que tem potencial pra melhorar. Então, é isso. Vamos esperar pelas notícias aí. Eu espero que quando esse vídeo esteja saindo já tenha a notícia aí da renovação, tá? Vamos ser esperançosos aí. Mas eu gostei. A minha nota pra essa temporada eu não sei, gente, porque eu tava pendendo pra dar 3,5. Mas o último episódio eu gostei muito. Então eu não sei, eu tô muito indecisa entre 3,5 e 4. De 5, né? Então minha nota fica por aí. Mas eu acho que talvez, considerando tudo assim na temporada, eu acho que 3,5.
Eu acho que vai ser por aí mais ou menos a minha nota mesmo. Mas é isso, gente. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês concordam e discordam aí de mim, né? O que vocês acharam das temporadas, se vocês também esperavam algo melhor. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.